programa que fala sobre mulheres poderosas e fala de mulheres poderosas. Boa noite, Luciana. Muito boa noite. Boa noite a todos que estão presentes aqui. Esse é o programa As Valkyries, que apresenta mulheres guerreiras, né? Mulheres que lutaram, que trabalharam, que têm um percurso atrás dela, que é bem de uma pessoa batalhadora, ou que prestam serviço para a sociedade, que prestam serviço à sua volta. Então, independente de ser uma pessoa, uma estrela, de ser uma pessoa de conhecimento internacional, todas as mulheres têm atrás de si essa estrada, né? Esse caminho de muita luta, de muito trabalho, de muita perseverança. E hoje nós temos aqui conosco a Luciana Nascimento. Ela é professora na Universidade do Rio de Janeiro e ela tem uma história, né, muito grande atrás dela, que ela vai falar da sua própria história, não sou eu que vou contar. E eu acho que toda história tem um fundamento e ela tem serve de modelo para muitas pessoas que têm sonhos, que às vezes acham difícil alcançar seus objetivos. Então, esse programa tem esse objetivo, de falar e de mostrar mulheres que têm um trabalho atrás dela, de busca e de procurar realizar seus objetivos pessoais. E isso pode servir de modelo para você que está nos ouvindo aqui, né? Então, vamos ouvir a Luciana. Ela vai se apresentar. Luciana, por favor, a primeira coisa que eu tenho que pedir para você é para você se apresentar. Mas, antes de tudo, eu agradeço a sua presença, a sua disposição de estar aqui conosco e de apresentar um pouco da sua vida para nós. Muito boa noite aos que estão nos assistindo. Muito boa noite a você, Valquíria. A gratidão pelo convite de poder participar desse programa, né, das Valquíries, que vai justamente homenagear aquelas ninfas da mitologia germânica e nórdica, né, que foram comparadas às Amazonas, né, e que acompanhavam os guerreiros heróis mortos em combate, porque morrer em combate como um herói era algo grandioso, né? E as Valquírias dão título ao livro de Paulo Coelho, né? Que foi uma busca de uma experiência mística que ele teve com ele e a esposa Cristina Oiticica, né? Bom, me apresentar, eu sou Luciana, carioca, torcedora, sofredora do Botafogo, né? Nasci no Rio de Janeiro, a maior parte do tempo, até os meus 18 anos, eu vivi no Rio de Janeiro, na Zona Norte. Com 18 anos, eu fui embora do Rio de Janeiro, fui para Belo Horizonte, e lá eu fiz a minha graduação em letras na Universidade Federal de Minas Gerais. Não só a minha graduação, mas o meu mestrado. E, posteriormente, me mudei para Juiz de Fora. Quando eu me mudei para Juiz de Fora, eu fui fazer o meu doutorado na Universidade Estadual de Campinas, na Unicamp. E, ao longo do tempo, né, eu me tornei uma pesquisadora em estudos literários, uma professora de literatura, né, no ensino superior, a partir da influência que eu tive na minha juventude, né, de uma tia que me dava muitos livros, da minha própria mãe, que gostava que criança fosse ler, né?
e também de uma professora no ensino médio, que eu tive uma professora de língua portuguesa e literatura, o nome dela é Valéria Cristina Andrade Reich, que ela foi decisiva para eu escolher fazer o curso de letras. Posteriormente, eu fiz também pedagogia, realizei 2 pós-doutorados, mas foi essa professora do ensino médio, com a sua paixão pela literatura, que realmente me influenciou a seguir esse caminho. E entre os estudos literários, né, a crítica, a história literária, livros organizados, artigos publicados em meio universitário, né, como exigências da própria função do professor universitário, aqui e acolá eu me aventurei aí, em alguns momentos, a escrever também algo, né? E coordeno projetos de pesquisa, de extensão, né, intitulados Cartografias Literárias do Rio de Janeiro, e que temos um site disponível, que é o https://acidadeeasletras.com, né, tudo junto. E sou eu, essa Luciana, que nesse momento estou fazendo um balanço dos caminhos que eu trilhei, alguns que eu criei também. Então, essa já responde uma questão que eu ia fazer, não é? Sobre os seus caminhos. Mas então eu queria saber uma outra questão. Como foi a criança e a adolescente? A criança, a menina, a sua vida de criança, a sua vida de adolescente, como foi ela teve uma passagem muito interessante para contar. O que você tem para contar dessa criança e dessa adolescente que se tornou uma mulher? Bom, da minha infância, eu tenho 2 referências muito importantes. A minha avó materna e a minha mãe, que sempre gostaram de contar histórias para mim, né? Eu gostava de ouvir histórias, e aí eu dizia, mas tem mais alguma? O que aconteceu? Né? Então, e no que se refere, né, aos códigos da cozinha, por exemplo, eu assistia muito minha avó cozinhando, né? E isso me inspirou muito, porque o dia que eu casei, eu me lembrava daquilo que eu via na cozinha da minha avó. Até hoje eu me lembro, né, e comento em casa, olha, minha avó fazia tal mingau, fazia tal comida. E a minha avó contava histórias sobre a comida também, né? Então, essas 2 referências foram importantes. Além disso, meu pai sempre gostou muito de ler. E ele também gostava muito de contar história do Brasil, história da América, né? Ele gostava mais não da história ficcional, mas da história factual. Então, isso me despertava sempre muita paixão. E na adolescência, por influência ali no final ali do ensino fundamental, uma professora de língua portuguesa e literatura começou a mandar a gente ler os clássicos da literatura, o José de Alencar, o Machado, e eu me apaixonei pela literatura romântica do século XIX. Você acha importante a leitura dos clássicos para a formação do jovem? Porque existe muita discussão em cima disso, né? Inclusive, os estudantes eles reclamam bastante, porque na literatura eles têm que ler os clássicos da literatura brasileira. E essa leitura, para mim, continuou no ensino médio, estimulado pela professora que eu tive, que foi decisivo para que eu escolhesse letras. Eu acho que é importante nós tratarmos dos clássicos, sim, com jovens, como eu trato com os meus alunos, que são jovens dentro da universidade, mostrando a eles
que aqueles sujeitos eles estavam escrevendo um Brasil, era um Brasil que estava se formando como um país moderno, era um Brasil que sonhava em ser uma nação moderna nos trópicos. Então, ali você tinha não só um projeto estético, literário, mas político. Então, ali eles estão escrevendo o Brasil e reescrevendo a história de alguma forma, e que nós precisamos lê-lo pensando no contexto de produção deles. Eu sei que os alunos reclamam, alguns reclamam bastante, mas eu vou mostrando o que aconteceu naquele momento para que o José de Alencar ou Machado escrevessem tal coisa. Então, que críticas também ele estava, principalmente Machado, ele estava colocando ali em cena, os próprios desacertos do nosso processo de colonização, e também uma questão ali de um projeto de educação. Você tinha ali, que Machado vai mostrar ali, um ex-escravo que o pai dele havia dado alforria, e ele encontra esse ex-escravo na rua, e esse ex-escravo tinha um escravo. Quer dizer, então, isso vai muito ao encontro, do que daquilo que Paulo Freire diz. Olha, quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser também um opressor. É verdade. Então, eu vejo por aí. É isso aí. Ele resumiu muito bem. Essa frase aí diz tudo. E você saiu da criança, passou na adolescência e entrou na mulher. Essa fase houve muita diferença de ideologia, de pensamento, de sonhos, de ambições. Houve muitas diferenças essa passagem, digamos, saindo da adolescência para entrando na vida de mulher, de esposa e mãe? Olha, enquanto adolescente, eu fui uma adolescente muito romântica e que sonhava em casar, em um grande amor, E conseguiu? Tanto assim que eu me casei com o segundo namorado aos 17 para os 18 anos. Aos 18 eu fui mãe. E eu já era uma adolescente um pouco mais madura para a minha idade, porque a minha mãe, eu acho que como uma guerreira valquíria, ela me criou para ser uma pessoa muito independente, ela já me deu muitas responsabilidades. Então, eu tinha um outro entendimento. Eu acho que a minha infância passou rápido, eu pulei boa parte da minha adolescência me tornando mulher, casando, saindo do Rio, Está indo morar sendo mãe, né? longe. Porque a maternidade, ela amadurece muito rápido a pessoa. A Sim, mulher, né? também. E morando bem longe dos meus pais, eu nunca morei no Rio, eu voltei para o Rio em 2013, depois de 23 anos fora do Rio, que eu vim morar perto dos meus pais. Quer dizer, você saiu de casa, casou aos 18 e já mudou de cidade, já foi morar longe dos seus pais. Fui. Aí já foi para São Paulo. Belo Horizonte. Belo Horizonte. E aí lá você fez seus estudos. Fiz graduação e mestrado. Quer dizer, mesmo tendo uma responsabilidade materna, sendo esposa, e tendo toda essa condição de dona de casa, de mãe, de tudo, você continuou fazendo seus estudos, batalhou até chegar ao seu mestrado. Conta essa Sim. parte aí. E foi um processo muito doloroso, porque eu casei em 23 de dezembro de 89 e em janeiro tomou posse o novo presidente, Fernando Collor de Mello. Dali a um mês, ele bloqueou todo o dinheiro. E nós nos víamos sem um centavo. Eu grávida, tendo que estudar,
né? E sem um centavo. Então, foi bastante doloroso, né? Foi um aprendizado. E, além disso, né? Além dos serviços de casa, comida, tudo, cuidar da criança e estudar. Então, muitas vezes, eu estudava no horário de meia-noite às 6. Às 6 da manhã? E eu tive uma ajuda assim considerável, né, do meu marido, que na época trabalhava por escala no aeroporto, então ele tinha algumas folgas, o que permitia ele olhar a criança. Uhum. Depois ele também resolveu fazer um curso superior, apesar dele ser militar. E aí o meu pai olhava, meu pai às vezes ia para Belo Horizonte ficar com a gente, que ele havia se aposentado, olhava, minha mãe, às vezes é vizinho. Olha, eu passei assim muito aperreio mesmo, né? E depois de Minas Gerais fomos para o Acre, Nossa. né? E os últimos 8 anos foram no Acre. E aí eu voltei em 2013. E foi fácil ou foi difícil no Acre? Olha, antes do Acre, eu havia passado pela parte ali do que eu chamo do Grande Sertão Veredas, que é a parte do norte de Minas, a região do Médio São Francisco. Eu havia trabalhado ali. E ali produzi o documentário, que eu acho que você chegou a ver, né? Os Seres do Rio, do Imaginário dos Pescadores. E ali, né, você tinha uma cultura já muito distinta daquela que eu estava acostumada a Belo Horizonte, o Juiz de Fora. Então, aquilo, de certa forma, foi um ensaio para eu ir para o Acre. Mas isso Né? E já a foi. chegada ao Acre foi uma mudança de 180 graus, foi uma adaptação muito séria que a gente teve que ter, né? Porque é uma outra cultura, um outro lugar, a gente tem um fuso horário, né? E quando chega no horário de verão, são 3 horas a menos. Então, em termos de alimentação, tudo era muito diferente, de cultura institucional, né? Tudo era muito diferente. Mas Mas foi eu digo só um que eu pouquinho. fiz. E esse período foi depois da faculdade, depois que você já tinha criado, seu filho já estava grande, ou foi logo antes de terminar a faculdade? Esse Não, foi período. depois que eu terminei a faculdade, terminei o doutorado, e aí nós fomos para o Acre. Ele foi transferido, e aí a minha filha entrou na faculdade de medicina lá, na Universidade Federal do Acre. Ah, certo. Bom, isso aí já falou um pouco de uma pergunta que eu ia fazer, se você teve apoio, né? Então, você já falou que já teve alguns apoios de vizinhos e de algumas pessoas mais, e até dos seus pais e do seu marido. E isso ajudou a sobrepujar as dificuldades, que foi o período que teve mais difícil foi exatamente esse período dos estudos. Foi. E quando eu terminei o doutorado, a minha vida também não foi fácil, porque nós estávamos morando em Juiz de Fora, como a gente não conhecia muita gente, então eu não conseguia emprego. Eu fui conseguir emprego no norte de Minas, na região do Médio São Francisco, em Além Paraíba, que é uma cidade próxima entre o Rio e Minas. Eu trabalhei depois na cidade de Manhuaçu, que é ali próximo ao Espírito Santo. Eu fiquei trabalhando muito, viajando e muito ausente de casa. Né? E nesse momento, o meu marido se tornou mãe e pai. Então, isso foi um momento Até, que a sua vida até a gente ir para bifurcou. o Acre. Ah, tá. A sua vida bifurcou aí, você acha que houve uma modificação? Foi só uma modificação de trabalho ou foi muito grande toda essa modificação de estilo de vida e tudo?
Olha, isso foi não foi só de trabalho, isso foi uma modificação de estilo de vida e de aprendizado. Foram coisas que me marcaram e que me ensinaram Como qual? a viver. Eu aprendi muito da vida nesses lugares, O que foi que principalmente na região marcou do mais? Médio São Francisco. O Oi? o que mais te marcou, que tipo de mudança que marcou a sua vida nesses lugares? Que tipo de aprendizado você tirou daí? Olha, se você pensar naquele documentário dos pescadores que você chegou a ver, né? Aqueles pescadores me ensinaram uma outra visão da vida, do mundo. A partir daquele dia, o que para mim era uma coisa comum, levantar todo dia, tomar banho, escovar dente, não, passou a ser todo dia uma nova oportunidade de vida. Eu acho que eles me ensinaram, e um deles diz lá, não sei se você recorda, a senhora pode escrever com tinta de ouro. Né? Ele já faleceu, esse senhor, já com mais de 100 anos. Então, isso me marcou eu ver o mundo do sertão, que é um outro mundo. Né? Aquilo que Guimarães Rosa recria ali, né? Você vendo de perto, é uma outra coisa. Né? Então, eu fui assim conhecendo pessoas e deixei amizade lá. Há pouco tempo eu voltei lá e fiquei hospedada na casa de uma amiga. E aí as pessoas me cumprimentavam na rua, me chamavam de doutora. Então, eles me ensinaram muito da vida. Né? Então, aqueles alunos também eram alunos trabalhadores, e que eu ensinei Morte e Vida Severina lá. E quando eu encenei Morte e Vida Severina lá, e um artista plástico local lá fez o cenário, eu tenho esse cenário até hoje. Nunca Morte e Vida Severina fez tanto sentido para mim, porque é um lugar que tem um dos piores IDHs. Né? Ele estava na área da antiga Sudene, né? Ele tinha um Banco do Nordeste, e muitas vezes eu via gente caindo na rua de fome. Então, Morte e Vida Severina nunca fez tanto sentido para mim como ali, naquele momento. É preciso conhecer o sertão, né? É preciso ver de perto para ter uma ideia, Sim. uma E noção. o chão do Brasil. E o Acre também me marcou, né? E também gerou uma nova mudança para mim. Bom, primeiro que eu conheci, né? Mas não pratiquei a religião nascida na floresta, no Acre, né? Que é o Santo Daime. Eu não tomei o chá, mas eu fui conhecer, e são rituais muito bonitos, são coisas muito bonitas, que têm assim, uma história a contar. Né? Depois, aquela relação com o rio, né? Com o rio, com a floresta, que era a mesma relação que os pescadores tinham lá com o Rio São Francisco. E eu fui conhecendo, fui dando aula também pela Universidade Federal do Acre, que ela começou o programa de interiorização dela em outros municípios, e em lugares que a gente só chega naquele aviãozinho monomotor ou 8 dias de barco. E se chover, o avião não sai, porque ele atola, porque a pista é de terra. Então, eu fui vendo, né, como as pessoas viviam, né, naquele outro universo, que é um universo que dá 4h30 da tarde, já está começando a escurecer, a floresta escurece. Né, onde havia o quê? Uma escola com um polo da universidade para você capacitar professores leigos, e que tinha um motor de um Boeing da FAB, um antigo, que era o que era o gerador. Né? E aquela cultura amazônica mesmo, né? Ela também me marcou e me ensinou.
muita coisa. Talvez eu costumo dizer para os meus alunos que eles tiveram mais a me ensinar do que eu a eles, naquele momento no Acre, né? E você ir ao interior do Acre, no coração da floresta amazônica, é uma coisa grandiosa, né? Você vai, o avião vai voando meio baixo, você vai vendo só a floresta lá embaixo. E aí o que eles chamam de cidade é um clarão no meio da floresta, né? E ao mesmo tempo um povo muito entusiasta, um povo muito alegre, vivo, né? Criativo, e com muita vontade de vencer, né? Apesar das dificuldades Essa e de população muitas lá, dificuldades, né? essa A população floresta ela é formada só de índios ou ela é miscigenada? era miscigenada, mas você tinha muito índio também. Então a gente tinha assim, você ia até lá, uma sala de aula heterogênea. Tinha índios com cocar na cabeça, como você tinha ex-seringueiros, né? Pessoas que ainda cortam seringa, porque ainda há atividade extrativista lá na reserva Chico Mendes, né? Onde se vende a borracha para Le Coq Sportif na França, a borracha deles. E há uma fábrica de preservativos masculinos, que é do governo do estado, lá na reserva extrativista Chico Mendes. Você dava aula para a universidade ou para a escola Na secundária? universidade. Na universidade. E aí os seringueiros e os índios, eles também frequentavam a universidade. Frequentavam no interior, naquelas cidades. Aí a universidade colocava um polo lá e nós íamos deslocados para lá para darmos aulas lá também. Eu não entendi. Normalmente, eles eram professores leigos, contratados pelo governo do estado, lá no meio do Seringal, uma escola lá no meio do Seringal, mas não tinham formação, o curso de licenciatura, né? O curso superior. Então, por isso, a universidade levou esses cursos superiores de licenciatura para lá, Então, para vários lugares. explica direitinho essa parte aí, porque eu não entendi. Como pode ter uma universidade com professores que não têm formação? Não, não é na universidade, é na escola. Você tem professores nas escolas, aquelas escolas lá no interior da floresta amazônica, lá no Seringal, que são professores que têm o ensino médio, fez aquele antigo curso normal. E ele está dando aula. Ele está dando aula lá na quinta série, na educação básica, só que ele não tem a licenciatura, nem em matemática, nem em português, nem a pedagogia, ele não tem. E os E alunos, aí, e os alunos eles fazem vestibular ou eles entram e ingressam diretamente na universidade? não, eles fazem um vestibular, que é um vestibular específico para eles. Quer dizer o E quê? aí, oi? Isso quer dizer o quê, quando você diz específico? É um vestibular que acontece em uma época do ano, que é específico. Então, o governo do estado é uma parceria com a UFAC, com a universidade, o governo do estado custeia, né, parte do próprio processo, né, do certame, que gasta dinheiro, levar provas lá para aqueles lugares remotos e tudo. Então, é uma época, e aí ele só pode fazer esse vestibular quem é professor, quem está atuando na escola, lá na escola rural, na escola do Seringal. Por isso que eu digo que é específico. É Mas, um mas o vestibular específico. conteúdo é o mesmo ou ele é específico de acordo com o nível dos alunos? Não, a gente dava um conteúdo básico, que é igual ao de um curso, por exemplo, de letras, né? E a gente buscava adaptar algumas práticas pedagógicas para o local, né? Porque
o local ali não tem internet, por exemplo, você tem uma antena parabólica, então eles ainda estão, por exemplo, no tempo de fazer joguinho, coisinhas com cartolina, por exemplo, né? Então, algumas coisas a gente adaptava e o curso deles demorava mais, né? Ele não era em 4 anos, ele era em 5. Ele tinha uma parte de carga horária virtualizada, né? Que eles tinham que cumprir, e mais algumas atividades. Quer dizer, foi um projeto assim, eu participei, inclusive, da elaboração do projeto pedagógico da zona rural, desse curso, e eu me sinto assim muito feliz, muito honrada por ter participado, e nós fizemos bastante adaptação para esse tipo de curso. Em que ano foi isso? Eu cheguei no Acre em 2005, foi em 2006. Aí, em Não. 2007, eu também dei aula. 2007. Aí você trabalhou lá em quantos anos? Eu passei 8 anos no Acre. 8 anos. Nossa, é uma vida. Bastante tempo deu para pegar bem o estilo de vida, né? E aprender bastante sobre a região, né? 8 E anos. até em termos de linguagem. Quando eu cheguei, os alunos aqui na Universidade do Rio de Janeiro perguntavam se eu era do Pará, se eu era do Amazonas, porque eu cheguei com algum sotaque e usando algumas expressões muito próprias deles. Com certeza. E as expressões deles, a língua que eles usam, a língua falada na Amazônia, é muito interessante porque tem uma lógica, se você pensar, tem uma metáfora, né? E tem também uma lógica, e é uma coisa realmente muito interessante. Eu acho que, não sei se você lembra, que eu também mandei o documentário dos ex-seringueiros, que são Sim. os idosos, né? No Hospital do Idoso, no Muito Complexo interessante Hospitalar. aquele documentário, muito interessante. Sobre também os medicamentos, né? Que eles Isso. contestam o tratamento médico, o médico tem que se adaptar. É uma realidade que é muito distante da nossa. E aquilo eu orientei alunos de medicina, eles eram bolsistas meus, que eu orientava porque foi uma necessidade do curso de medicina lá, porque você precisa entender a narrativa do outro, né? Claro. E os alunos de medicina lá, 90% eram alunos que eram de outros estados, então que não entendiam de fato, né? Você mudou como pessoa? Você acha que essas andanças, essa tua vida, né, essa tua estrada que você percorreu, em algum momento você sente que você mudou como pessoa, como mulher, como uma maneira de pensar, né? Você teve alguma modificação clara? Olha, eu posso dizer que eu mudei muito, né? Muitos erros que eu cometi no passado, talvez de ser uma pessoa assodada às vezes, né? Sem temperança, isso tudo ficou no passado. Eu me tornei uma pessoa com mais tolerância, com mais perseverança, com mais empatia e, acima de tudo, eu me espiritualizei mais. Hoje eu dou muita atenção à minha parte espiritual. E isso nunca fez muito parte no passado da minha vida. Mas depois dessas andanças todas, a vida passou a ter um outro sentido para mim. Eu vejo a vida de um modo muito distinto do que eu via naquela época. Eu vejo a vida todo dia como uma nova oportunidade
de estar aqui nessa passagem, experimentando, sejam as coisas boas ou as ruins também, né? E a partir disso também eu passei também com a minha convivência com todo esse povo muito diferente, né? Muito diverso. Eu passei também a ter, além da tolerância, além da empatia, né, uma solidariedade muito maior. Eu passei a pensar muito nos dois lados da coisa. Né? Antes eu pensava no que eu via primeiro, mas hoje eu vejo um outro lado. Né? Então, eu acho que essas minhas andanças me ensinaram muito da vida e como ser uma pessoa melhor. É preciso viver digamos, viver a vida de outro, viver junto, ou estar presente para acelerar essa tolerância, essa mudança, essa solidariedade. Você, 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 você acha que isso é importante ou não? Olha, eu acho que isso é muito importante. Sim. Eu vejo por algumas amigas, né, que eram minhas amigas do ensino médio, elas nunca saíram do Rio, sempre estiveram aqui, casaram, claro, com homens melhores financeiramente do que eu, viveram perto da mãe e do pai, tiveram um filho, o pai e a mãe olhava, não ia de carro para a faculdade, não tinha dificuldade alguma. Né? E hoje, quando eu voltei para o Rio, promoveu-se um encontro, né, entre as colegas que fizeram o curso normal, né? Saímos professoras de primeira, quarta série. E eu vou ser muito sincera, eu achei que as minhas colegas têm uma visão estreita de vida, são extremamente bobas. E eu disse, eu acho que se eu tivesse ficado aqui igual a elas, e tivesse tido a mesma vida que elas, eu falei, eu não pensaria como eu estou pensando hoje, eu não seria eu hoje. É verdade, é verdade. Então, em cima dessa sua colocação, eu acho que você já respondeu, mas eu quero que você diga com suas palavras. Você faria tudo outra vez? Sim, eu faria tudo outra vez, apesar de todo o sofrimento que eu tive, de toda a luta, porque eu lutei, né? E como eu falei, a época lá de 1990, quando se prendeu o dinheiro, muitas vezes eu não tinha dinheiro para pegar o ônibus para ir para a faculdade. Eu pegava um ônibus cheio, com uma barriga grande. Eu cheguei a pegar sarna, grávida, sem poder tomar remédio e só podia usar um remédio no corpo. E eu tinha que ficar nua e até o remédio secar em casa. Então, eu digo que todo o sofrimento que eu tive, as divergências que eu tive também com o meu marido, eu acho que tudo como o próprio Fernando Pessoa diz, né? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Eu acho que eu reviveria tudo de novo. Eu consegui criar uma filha, uma menina, que hoje tem 30 anos, é uma médica muito independente, tem lá os trabalhos dela, excelentes, faz doutorado na UFRJ, fez residência médica no INCA, trabalha no INCA, trabalha também no hospital particular. E diante de todas as dificuldades, inclusive financeiras, que eu tive,
eu consegui, por exemplo, dotar minha filha de todos os equipamentos necessários, seja o computador, os livros. Ela, dentro da faculdade de medicina, ela comprava livros todos os semestres para todas as disciplinas, ela assinava revistas internacionais, ela publicou trabalhos em revistas internacionais. Realmente uma menina muito inteligente, graças a Deus, e era uma menina que às vezes eu levava ela para congresso de literatura. Chegava lá, ela ficava sentada e observando, olhando, gostando, e as pessoas ficavam impressionadas como é que ela não estava correndo, não estava falando, não estava perturbando, né? Então, ela é uma pessoa extremamente perfeccionista, porque ela é patologista, então ela trabalha, né, com o microscópio ali no laboratório, hoje bastante dedicada à questão do câncer, né? Ela ganhou uma bolsa na época da Universidade de Lausanne, foi estudar lá 3 meses em Lausanne, aí na Suíça, né? E publicou um trabalho, quer dizer, então fez um estágio no Hospital Clichy, em Paris, ali, nos arredores de Paris, né? E fez também 1 ano do curso de medicina pelo programa Ciências Sem Fronteiras, que era o programa do governo que tinha, na Austrália. E ficou no laboratório do cientista que criou a vacina do HPV. Então, eu digo que, quando eu vejo isso tudo, todo o sofrimento que eu passei, as divergências, as brigas, a gente sabe que, quando falta dinheiro, o casal briga. É verdade. Eu acho que isso balela, você dizer que não, que o dinheiro... o casal briga, sim. Depois, mesmo com a minha saída de casa, né, eu ter que trabalhar viajando, indo para faculdades distantes, ficando a semana inteira fora, né? E ele assumindo o papel de mãe, de pai, por horas o meu coração ficava pequeno. Eu chorava, eu me arrependia, né? Porque na minha cabeça eu estava largando a minha filha, mas ela entendia que o que eu estava fazendo era contribuir com as despesas mensais, né? O que essa situação só foi mudar depois que eu fui para a Universidade Federal, né? Fiz um concurso público e ele deixou de ser sargento, fez um concurso público e foi para oficial. Hoje ele é capitão. Então, aí a situação realmente mudou completamente, né? Em termos financeiros, sociais, tudo. Mas eu posso dizer, né, naquela expressão popular, que eu comi o pão que o diabo amassou. Mas... Em nenhum momento você pensou em desistir dos estudos? Não. Meus pais, às vezes, diziam: minha filha, larga isso, para com esse negócio de querer ser professor, entra num cursinho aí preparatório, fica aí estudando o concurso do Banco do Brasil, do BNDES. Aí eu dizia: não, pai, eu quero continuar o meu mestrado, eu quero continuar meus estudos, e ali eu continuei. Eu continuei porque eu também eu mirava muito na minha orientadora de mestrado, que tinha sido minha orientadora também na iniciação científica, na minha graduação, que é a professora Maria Zilda Cury. E eu mirava muito nela, né? Porque ela era essa pessoa que tinha filhos, tinha casa e tinha uma produção científica maravilhosa, até hoje tem. Né? Então, mas eu acho que eu faria tudo de novo, sim. Eu acho que foi um grande amor que É verdade. me moveu. Então, a partir daí,
como foi a sua entrada, a sua participação, a descoberta do mundo cultural? Não falo do mundo acadêmico, falo do mundo cultural, da literatura, dessa parte que realmente, que agora você, eu não sei se é de agora, ou quantos anos você já está envolvida, né, com essas atividades culturais. Bom, dentro da própria universidade, a gente já trabalhava assim, promovendo eventos culturais, né? Dentro da extensão, tudo. Mas eu comecei a entremear, né, os estudos literários, a crítica literária com a escrita, né, nos momentos de mudança, principalmente. Quando eu tinha uma mudança radical na minha vida, que eu tinha que me mudar, e todas as vezes que nós nos mudamos pelas transferências do meu marido, a gente largava muitas coisas para trás e começávamos do zero de novo, né? Então, eu acho que o único lugar que eu comecei do zero foi quando eu voltei para o Rio, que eu já não estava mais no zero. Então, nesses momentos de mudança, esses momentos de mudança me levaram muito a escrever, né? E principalmente pensar até na formação desse Brasil moderno, né? Como eu penso. E nisso eu escrevi um livrinho que chama Minha Tia em Mini Cromos. Esses mini cromos é como se fossem figurinhas, né? Mini crônicas dela, porque ela foi uma figura já falecida já há bastante tempo, que tocava os 7 instrumentos, era uma valquíria. E ela, não só ela, como minha mãe, e eu contextualizo muito a atuação dela ali com o momento vivido, que era os anos 70. Né? O que foi os anos 70, eu nasci em 71, o ano do milagre econômico de Delfim Neto, que não foi milagre nenhum, né? E como o Brasil era nos anos 70. Para usar uma expressão aí engraçada, que era da Odete Roitman, o Brasil era aquela miséria. Né? Como os anos 70, hoje a gente vê a vida hoje e retorna aos anos 70. E os casos que eu fui contando dela, né, estavam contextualizados com a época, né? Eles eram daquela forma porque estavam em consonância com aqueles anos 70. Né? Então, e tem um toque de humor, né? E o narrador que eu utilizo ali é um narrador muito inspirado no Woody Allen, na Era do Rádio, aquele filme dele, é um narrador muito parecido com aquele. Foi uma referência importante para mim, que ele vai justamente contar a história da família, né, contextualizando ali momentos históricos específicos, né, nos Estados Unidos. E então, mas esse livro ele deu um problema, ele deu uma treta de família. Os filhos da minha tia não gostaram do livro, saíram publicando nas redes sociais, falando mal. Eu precisei primeiro explicar tudo a eles, né, que não se tratava de nada que fosse um demérito a ela, muito pelo contrário, ela foi uma mulher vencedora, guerreira, vencedora, que eu admirei muito a minha vida inteira, ainda admiro. E eles entenderam tudo errado e deu uma treta até hoje, nós não nos falamos mais. Eu tive que conversar com eles e dizer que eu estava printando tudo que eles estavam dizendo e que eu ia fazer uma queixa-crime na polícia para me proteger. E aí eles apagaram os posts todos nas redes sociais. Mas até hoje nós não nos falamos,
No máximo, semana passada encontrei uma delas, uma das filhas dela, no enterro, e cumprimentei com a cabeça, como ela também cumprimentou com a cabeça. Então, foi um livro assim, que apesar de eu amar muito esse livro, porque ele vai falar do movimento da disco, da discoteque, das produções culturais da época de valor questionável, vai falar do contexto econômico, de que você tinha a fila do feijão na época, famigerada fila do feijão. Você tinha a tecelagem Nova América, minha avó costurava, e nós íamos na tecelagem Nova América comprar tecidos, então eles jogavam lá de cima retalhos, e as pessoas se engalfinhavam para pegar os retalhos. Então, ou seja, era um retrato de uma época. Você fez o que desse livro? Foi. E é um livro que eu amo muito, mas ele é publicado, ele está publicado. Ele está publicado e eu só tenho um único exemplar. Não dá para ler uma passagem dele aqui, eu fiquei curiosa. Bom, como você vai editar, eu posso pegar o livro? Pode pegar, depois eu corto. Pode. Tá. Bom, e nos meus momentos de mudanças, enfim, a minha veia de escrever, eu não me considero uma escritora, né? Acho que eu sou aquela escritora diletante, me veio. Então, esse aqui, olha, Minha Tia em Mini Cromos. Você vê que tem um baú saindo fotos antigas. Uhum. E eu vou pegar aqui uma parte, então... Olha, tem um pedaço aqui que eles já colocaram até na orelha. Vejam bem, caros leitores, minha tia levava as últimas considerações à máxima de Lavoisier. Na natureza, nada se perde, tudo se transforma. E ela mesma se desdobrava e se transformava em múltiplas personagens. Um trechinho que a família não gostou. É esse que eu quero. Não, eles não gostaram de muita coisa, né? Mas primeiro eu começo a falar de tia, né? Da origem da palavra tia, o que é um parente, e depois a origem até da palavra dela, do nome dela, depois como ela era polivalente. Tem o capítulo que ela é polivalente, o aniversário dela, que era muito especial, porque ela havia nascido dia 24 de agosto. E a minha filha, dia 25 de agosto. Dia 24 de agosto é o dia do suicídio de Getúlio Vargas. E todos os anos, onde quer que eu estivesse morando, eu ligava para ela e dizia: parabéns, titia, mas a senhora, o que a senhora estava fazendo na noite do dia 24 de agosto de 54? Quando Getúlio Vargas morreu. Era uma coisa que eu sempre perguntava a ela, dizia, eu tinha só 14 anos, eu estava lendo, eu estava rezando. Né? Então, aí eu tenho um capítulo que chama Anos 70, a moda e as reciclagens de minha tia. Então, e aí eu começo a dizer, os anos eram os 70, para além da alma da minha tia, que aqui lembro, o espírito dos anos 70 e dos 80 também habitam minha memória. Na verdade, os anos 70 me perseguiram. Esse foi o tempo da minha infância carioca, que florescera no ritmo do falso milagre econômico, dos fuscas na garagem do meu avô, da disco music e das novelas eternizadas em minha fértil memória, que assim ficaram pela convivência com as secretárias da minha avó, as quais eu denominava de novéfilas,
Sim, novéfilas, pois eu fazia analogia com as palavras cinéfilas, bibliófilas. Então, havia um clima teatral e as secretárias comentavam as novelas, e aí eu cito uma das novelas, que era Locomotivas, e como criatura polivalente, eu disse, minha tia era um misto de mulher que desenhava seu destino e também as suas roupas. Minha tia costurava, ela tinha o hábito de ver vitrines no Meia, copiar cuidadosamente os modelos em voga. Estávamos na época dos famosos sapatos plataforma, das calças bocas de sino, das meias de lurex, do poliéster e dos signos do zodíaco. Os signos do zodíaco já eram referenciados na voz da cantora da Disco Music, ou Capricórnios, Sagitários, Scorpions, Aquarium. Então, a moda, né, ela conseguia, nem pela sua situação financeira muito apertada, ela conseguia fazer reciclagens de roupas. Hoje que as pessoas falam em customizar, né? Hoje ela já fazia isso nos anos 70, né? Então, ela era talvez a modista quase que exclusiva da nossa família, né? E aí eu digo que talvez eu tenho um capítulo que chama Receita do Bolinho de Tudo, que a autora, minha tia Janete, que era um bolinho de tudo, que era na natureza nada se perde, tudo se aproveita. Então, as leituras recicladas também, porque ela era uma leitora voraz, então ela lia, ela era professora, e ela lia desde do jornal que vinha embrulhado peixe, a bula de remédio, e tudo. As revistas, por exemplo, as irmãs compravam revistas na época de novelas, revista Amiga, Manchete, depois que acabavam de ler, passavam para ela. Então, ela foi sempre... Ela teve uma vida, vamos dizer, baseada na reciclagem, no reaproveitamento com palavras de ordem. E ela foi alguém tão lutadora que ela terminou o ensino médio com um supletivo, depois fez o curso normal e depois foi fazer uma licenciatura em História na Universidade Gama Filho e chegou a ser professora da Prefeitura do Rio. Então, além disso, né, eu digo que a minha tia talvez foi uma economista, né? Talvez que colocasse Guido Mantega, Pércio Arida no chinelo, ao fazer, vamos dizer, malabarismos, né, com a sua pouca receita e muita despesa, né? Então, eu conto também dos almoços de domingo, daqueles grandes almoços que duravam, né, o dia inteiro, começava de manhã, as pessoas iam para lá, e aí se estendia para o café da tarde. Algumas cunhadas, né, da minha mãe, da minha tia, levavam já a sua sobremesa do dia seguinte no potinho, seus almoços do dia seguinte para poder ir ao Meia ver modas, vitrines, enfim. E eu acho que isso aqui, esse texto, né, que eu ainda vou reeditar, né, mas sem que meus primos tomem conhecimento, eu acho que ele casa muito bem com aquilo que o filósofo alemão, Walter Benjamin,
diz, né, que a memória dos anônimos brilha apenas em instantes fugidios. E assim eu coloquei em cena as lembranças de uma mulher que foi construtora da história e também da sua história em particular. Né? Uma guerreira, né? Sim. Uma guerreira. E eu não sei, porque você fez uma homenagem, né? Sim. Uma homenagem muito bonita pelo que você escreveu aí, né? O texto aí, pelas suas palavras, né? Essas passagens, todos os momentos da vida dela, foi uma homenagem muito bonita que a família deveria ficar, inclusive, agradecido. É porque a família fez assim concursos públicos e tal, atingiram alguns cargos, e eu sinto que eles têm vergonha desse passado, dessa Mas origem. você vê uma discrepância, né? É, Uhum. de, de análise de, de vida, porque você saiu, viveu, conviveu com uma pessoa que batalhou, que conseguiu formar seus filhos, que conseguiu sustentar e apoiar uma família com poucos recursos, com uma história tão bonita, né? De aproveitamento, como você diz, de reciclar tudo que tinha à sua volta, transformar em coisas úteis, belas, e os filhos não entendem isso, a família não entende isso e tem vergonha. Quer dizer, deveria ter vergonha se fosse um roubo, se fosse uma pessoa que passasse a vida a passar a perna nos outros, né? Parece que existe uma inversão de valores em certas pessoas, uma inversão de valores, que é exatamente o que eu gostaria de quebrar com esse programa das guerreiras, porque das valquírias. Quando eu propus essa ideia das valquírias, é realmente de trazer à tona essas mulheres que batalharam, que deram o seu sangue, que fizeram, que transformaram uma xícara de feijão numa panela de feijão para alimentar 12 crianças, né? São pessoas que merecem toda a nossa homenagem e reverência. E, no entanto, você acabou de dizer que porque consegue um status um pouquinho melhor e conseguiu, graças a essa reciclagem, graças às artimanhas, né, da sua tia, conseguiu chegar lá e eles se envergonham. Realmente a natureza humana ela precisa realmente crescer muito e melhorar. É verdade. Mas assim, fora esse livro que você escreveu, você tem outras obras publicadas? Porque agora nós Tem. vamos chegar na segunda parte, Tem que é a essa parte aqui, da artista. que é o Rose Aline. Esse livro eu escrevi para minha filha quando ela tinha 3 anos de idade, mas eu não cheguei a publicar, eu só fui publicar há pouco tempo. Ela já estava no último ano de medicina. Ela queria, a gente estava fazendo aquele trabalhinho maternal, que a professora manda botar o algodãozinho com o feijãozinho para germinar. E ela queria entender a germinação. Esse aqui saiu pela editora Cortés. As ilustrações são de Cleusa Iete da Silva, que é uma ilustradora lá de Minas Gerais, e ele vai contar exatamente o que foi a Aline desde a semente. E, ao mesmo tempo, ele foi usado como livro paradidático, já em uma escola, para ensinar germinação. Então, mostra o que é a Aline, né? Então, que ela foi uma semente que germinou e que se inscreveu na minha história. Então, eu digo que Rosa e Aline era uma semente. Depois, um botão que desabrochou no terceiro dia, quando o Sol entrou na casa de Virgem. Nasceu sob o número 3 do planeta Júpiter. Era uma menina cor-de-rosa. A menina tinha forma de rosa, era bela e cheirosa, cresceu um anjo em forma de rosa. Vivia em seu sonho sempre rosa.
rainha das flores, de muitas rosas, rosa de cão, rosélia, rosicléia, rosa de Jericó, rosália. Rosalina era uma flor que perfumava os campos e a vida. Hoje, com seus 5 anos, ela é uma rosa e, quando chora, escolhe seu orvalho. Um anjo rosa a enfeitar o mundo, mas que tem como cor preferida o amarelo. Aí tem a ilustração aqui. A Rosalina é uma rosa, cor de rosa, que gosta de rosa amarela. Então, eu escrevi para ela esse livro, que ela queria entender, né, a germinação por causa do feijão. Aí eu dizia, olha, ele vai ficar aqui, vai ficar escuro o algodão, aí a gente vai molhar, ele vai crescer, vai ficar uma plantinha, igual a você é uma plantinha. E aí eu escrevi esse livro aqui também. Esse está na 2ª edição, que é o Manual da Mulher Pós-Moderna. Na verdade, é uma peça, né, bastante reverente e também atual, né, mas com momentos de muita alegria, situações de muitas mulheres, né, que, assim como a nossa personagem, que é a Louca de Pedra Rosa, ela não tem nome, a Louca de Pedra Rosa, assim como essa louca, né, outras mulheres vivem a vida tendo de ser heroínas de uma sociedade que deu à mulher a condição de mudar os papéis da sua situação social, mas, contudo, né, não tirou a sobrecarga que vive a maioria das mulheres até hoje, pressionadas, né, diante dos modelos criados. Então, a mulher, a Louca de Pedra Rosa, é uma mulher não só pós-moderna, mas é antiga, passada, contemporânea. Ela entende todos os preâmbulos e condições do universo feminino. Então, ela é uma mulher que ela pega umas revistas femininas, né? Então, a grande crítica são as revistas femininas, e ela começa a folhear e dizer: se você levou fora, vá ao cabeleireiro, mude a cor do seu cabelo, corte, vá às compras. Aí ela fica dizendo: mas e se você não tem dinheiro? Se você é Duranga Kid como eu? Você vai mudar o corte, não sei o quê, vai às compras? Bom, minha filha, se você for às compras, você vai ficar mais em depressão ainda, porque não vai ter como pagar. E aí ela diz, né, ela é uma colunista social, que ela fala que ela é uma colunista social, né, do jornal Bolivian Syndicate, e ela diz que ele só não é mais vendido que o New York Times, né? Ela tem uma empregada que é a Divina, né, que ela não paga por falta de condições, e ela não tem mais o champanhe francês Veuve Clicquot, mas ela continua com a garrafa, ela põe água e bebe a água na garrafa. E aí ela mostra, né? Aí ao longo das cenas e dos esquetes, você tem a inserção de algumas músicas, né? E aí que ela canta e dança, né? E ela começa a ligar para as pessoas para buscar os contatos, os babados fortes. Aí ela faz aquela coluna social falando que o fulano está namorando a Beltrana, né? Aquilo tudo. E aí, por fim, ela mostra que uma mulher, então, que se os homens são mentirosos, uma mulher também pode ser mentirosa para um homem e dar o golpe nele. Se eles dão o golpe na mulher, a mulher também é dentro de um contexto, né, que ela fala. E aí ela vai e fala, né? Olha, você tem que arrumar um milico do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, para você ganhar 3 contra-cheques. E depois ela faz uma espécie também de glossário do universo feminino, né? Olha, benzinho, espera 5 minutinhos. Então ela mostra
Suspiro alto, o que é um suspiro alto? Olha, indica que você é um idiota, fala para o homem, né? E aí ela pega uma música do Skank e diz, olha, o que eles dizem, né, os homens? Aquele papo cerca Lourenço, de quem quer dar o fora, mas não sabe como dizer, tem vergonha. Aí ela cita uma canção do Skank, né, do grupo Skank, que vai justamente dizer isso. E aí ela começa a dar dicas, né? Olha, se alguém te enrolar, você faz isso. Aí ela diz, olha, você pode não ter condições financeiras, mas você não pode deixar de ter o glamour. Aí ela diz, olha, junte as suas amigas, arrume seu cabelinho em casa mesmo, faça a sua maquiagenzinha, junte suas amiguinhas e vão para uma mesa de bar. E aí é muito irreverente, é engraçado, inclusive, quando a pessoa lê, ela ri. Junte lá os seus amiguinhos. Isso é o retrato de muitas mulheres atuais. Você está falando aí, eu estou vendo. E aí ela você senta numa mesinha com as amiguinhas, falem da vida alheia, falem dos bofes, peça uma garrafa de cerveja e um prato de mandioca. Passem a noite toda ali conversando, falando da vida dos outros. Tem terapia melhor do que falar da vida alheia? Aí você fica ali o tempo todo. Quando tiver 2 dedinhos de cerveja, o garçom vier buscar a garrafa, você se agarra com unhas e dentes. Não leve, por favor. Você passa ali a noite inteira com uma garrafa de cerveja e um prato de mandioca. No final, vai dar 4 contos para cada uma. E você vai para o seu terminal urbano, pega o seu ônibus, chega em casa, prepara o seu miojo e vá dormir nos braços daquele gato imaginário, é claro. Mas, afinal, tudo é um processo kármico, como diria Clodovil. E aí é um livro que é engraçado, sabe? As pessoas ficam rindo. Aí ela fala, olha, se você não tem dinheiro para fazer compras, você pega bolsinhas de loja de grife, coloca dentro da sua bolsa, pega uma nota de R$20, põe dentro da sua bolsa e vai ao calçadão da Benjamin Constant, que é o calçadão que tinha lá em Rio Branco. Entre nas lojas, que tinha muito aquelas lojas de R$1,99, R$0,99, R$1,99, R$2,99. Aí ela fala, compre tudo. Você vai para casa com a sensação de que você comprou muito. E aquelas quinquilharias que você não vai fazer nada com aquilo, você guarda para dar de presente para aquela sua prima do interior, para aquela mocré que estava afim daquele seu esqueleto, que estava querendo passar a perna em você. Aí, é realmente um livro muito engraçado, sabe? Então, ele já está na 2ª edição. E esse outro também é um livro, né, produzido nesses períodos de mudança, né? Então, chama Sementes de Vida, Cada Dia uma Flor no Jardim da Vida, que está escrito com o meu nome místico, Senarra, e é um livro que foi dedicado, né? E também ele vem, né, dos meus estudos no grupo de estudos místicos, conduzidos pelo mestre Rorens, e são as aulas que ele dava, né? E eu compilei resumidamente, né? E eu começo das primeiras sementes, mostrando que pensamentos e palavras são sementes, que a palavra é um mantra, né? No princípio era o verbo, aí eu cito a frase bíblica, e como a vida é esse jardim, né? Eu cito também o trecho do tempo, do Eclesiastes, que é o tempo de nascer, de morrer, de plantar, de derrubar, e as sementes de vida mesmo, como é a vida, né? Que essa vida não tem ensaios, mas tem novas chances. E que como cada um pode ser o semeador da sua própria vida, né? Então, o tempo, essa relação com o tempo, né? Essa semente, como cada um pode ser o semeador de si, cuidar de si. Então, tem um capítulo que chama Semente Cuidando de Si,
Depois, as sementes diárias, né? O que diariamente você pode pensar para formar uma egrégora em torno de si, uma egrégora de energias positivas. O outro capítulo chama Viver Cada Dia e Semear Todos os Dias. E esse livro ele veio porque, quando eu voltei para o Rio, eu passei a frequentar esse grupo de estudos místicos. Foi uma nova mudança radical na minha vida. E aproveitando tudo aquilo que eu aprendi em todas as minhas andanças, em que eu conheci o chão do Brasil, que estava dentro dos meus sentimentos de empatia, de solidariedade e tudo, eu acabei escrevendo, né, resumidamente, as palestras que ele dava nesse grupo de estudos místicos. O que é esse grupo de estudos místicos? Ele é um grupo... Que tipo de estudo vocês fazem? Na verdade, ele tem a corrente mentalista de Frei Luiz, ele é mentalista, né? Então, ele trabalha com a questão do poder da mente, né? Tem um pouco da parte espiritual, né? E no grupo de estudos místicos, ele vai mostrando, né, que a vida é uma mística, né? Que, por exemplo, os primeiros livros das primeiras religiões, você tem itens, né, místicos, dados místicos, e, ao mesmo tempo, como o mentalismo, né, ele está presente em todas as religiões, e como cada pessoa pode aprimorar a si própria, né, pensando nas sementes de vida, né, que a vida é semente, né, uma por dia. Cada dia você vai lá no seu jardim pôr uma, cuidar da outra, regar, retirar as ervas daninhas, e que isso é um aprendizado interno. O que fez você seguir esse caminho? Bom, há muitos anos, eu ia numa loja de produtos naturais aqui no Rio, quando eu vinha de Juiz de Fora, antes até de eu ir para o Acre, que chama Mundo Verde. Eles vendiam uma vela que chamava Vela da Corrente Mentalista de Frei Luiz. E a vela tinha ali uma oração, um ritual, e tinha um papelzinho que eles diziam assim: se você quiser que vibre o seu nome, mande esse papelzinho, e aí tinha lá o endereço. Eu sempre mandava, fazia, orava com essa vela, né? E achava muito interessante. Um belo dia, o Mundo Verde não vendia mais, eu já estava no Acre, e eu vim para o Rio para fazer um pós-doutorado e fiquei 6 meses aqui no Rio, dispensada de trabalhar lá no Acre. Aí eu olhei, eu me lembrava do endereço e procurei. E aí passei a frequentar as correntes, depois eu comecei no grupo de estudos, aí eu retornei para o Acre, mas aí toda vez que eu vinha ao Rio de férias, eu ia até lá. Então, e hoje mesmo eu estive lá, né? Para a corrente mentalista de Frei Luiz. E ele é um mestre, né? O mestre Horens, que é hoje talvez o meu mentor espiritual, né? E que muita coisa eu aprendi com ele e que acho que muitas pessoas dizem, né? Inclusive a minha mãe, o meu pai, minha filha, como você se tornou uma pessoa melhor, como você é uma outra pessoa. Então, ao reencontrar também amigos antigos que eu tinha aqui antes de ir embora do Rio, as pessoas disseram: você é uma outra pessoa. Quando eu retornei ao Acre há pouco tempo para participar de uma banca de mestrado,
uma pessoa veio falar mal da outra e tal, e eu disse, mas não seria o caso, né? De conversar, de termos mais tolerância. Ela disse, o que é isso? Você é uma outra pessoa, né? Você mudou, né? Então, assim, é uma coisa que é um pouco interessante, porque eu chego, por exemplo, na sala de aula, eu não tenho um aluno que seja antipático comigo, ou que eu tenha antipatia, ou que ele tenha antipatia de mim. Nenhum tem. Tem aqueles, assim, que dizem, eu acho que ela é meio burguesa, sei lá, vai vir toda arrumadinha, mas ela é uma excelente professora, ela é solidária, tem sempre boas palavras de incentivo para nós, busca patrocínio externo para que a gente vá a congressos, né? E eu já fiz isso com eles. Quer dizer, você tem assim, alunos extremamente radicais ali, ideologicamente, né? Eu também já tive a minha fase radical lá na minha graduação, entendeu? Hoje eu não acredito mais, né, muito nesses radicalismos, né? Mas aí eu ainda vejo aqueles alunos levantando bandeirinha, fazendo protesto. Eu também já fiz aquilo tudo, né? Como você lida com essa diferença? Porque não deve ser E, fácil, né? Você lidar com, não, não, porque com alunos que levantam bandeira, outros que são, que são mal educados, às vezes, grosseiros, e que não são adolescentes nem jovens, já são adultos, né? E isso aí, sei lá, eu não sei, é muito interessante, porque a primeira coisa que eu chego dentro da sala é desejar luz e paz a eles, eu borrifo mirra dentro da sala e eu falo muito educadamente com eles, então até mesmo aquela pessoa meio grossa, ela se conserta. E esses que são assim radicais e levantam a bandeira, eu digo para eles, eu também já fui assim, eu entendo você, já fui também assim. Quando você tiver a minha idade, você também vai entender de outra forma, né? Tudo tem dois lados, né? Nada, você não tem uma verdade absoluta. isso são os alunos da licenciatura ou alunos de mestrado? Da, da licenciatura. Dos mestrado e doutorado, eles estão mais interessados no trabalho deles. Então, os da licenciatura, mas todos me respeitam muito e eu nunca tive problema com nenhum, até o chefe de departamento falou, olha, você é a única que nunca veio a reclamação aqui para você. Então, eles não reclamam, nunca reclamaram de mim, eu borrifo, mirra. Eles dizem, o que é isso, professor? Não, é que aqui tem cheiro de guardado. É porque a mirra, ela é uma, né, um aroma, né, que foi o que um dos reis magos levou para Jesus. Ela é um aroma que é, dentro da mística, ela é de proteção, ela é de calma, de criar egrégora. Então, assim, ao final da aula eu faço luz e paz para vocês, uma boa semana, uma semana de boas notícias, de coisas boas, e eles batem palma. Então, assim, eu, graças a Deus, né, eu acho que por conta da minha mudança de vida, de postura, e dessa minha parte espiritual, né, que eu tenho desenvolvido, eu tenho conseguido passar o saber com sabor, né, sem ser ferro e fogo. A aula rende assim, passa fluida, tranquila. Quando eu olho, já deu 12h50, já está na hora, já acabei de dar minhas aulas. Então, eu passei a ter mais leveza, a minha vida passou a ter mais leveza.
Com certeza, mudar, mudar a sua volta, mudar o mundo, tem que começar pela pessoa, por ela mesma. Porque se ela não mudar, eu acho que o mundo externo, ele é um espelho, ele reflete o que você diz, o que você faz, o que você mostra, né? As tuas ações. Então, assim, é super importante. Hoje eu acho que nós estamos num momento de muita reflexão em torno da espiritualidade, né? Então, nós todos temos essa evolução, né, Luciana? De sair de um momento da nossa vida hormonal, que os hormônios eles explodem e a gente fica assim extremamente excitada com tudo, e começar a acalmar esses hormônios que estão em guerra, né? Ali brigando, né? Essa vontade de querer se sobrepor a tudo e a todos e de impor a tua verdade. Então, acho que chega no momento que a gente compreende também que a nossa verdade é nossa. A nossa verdade não precisa ser imposta aos outros. E eu acho que isso a gente começa realmente com, com com o desenvolvimento dessa espiritualidade, né? De chegar num momento de se equilibrar emocionalmente também, para poder não ter o estopim da guerra. Eu percebi isso, como você falou, também, né, os cabelos brancos, né, os cabelos mudam de cor, então a gente também tem que mudar a cor da nossa alma, ela tem que mudar, né? Quer dizer, aqui, ó, talvez signifique que a alma está ficando um pouquinho mais branca, né? Sim. Está limpando aquela sujeira da cor. O que não é fácil, porque trabalhar esse emocional e procurar equilibrar o teu emocional com o mundo externo é uma coisa muito difícil, muito complicada, mas é uma coisa necessária, porque se a gente não fizer isso, o mundo ele vai evoluir mais ainda. Eu acho que o processo natural é exatamente esse, né? Da evolução do homem, da evolução do ser homem. E aí você fala nisso aí que você está falando, né? De procurar, você coloca a mirra, outros colocam a pedra. Então, a gente, assim, eu estou vendo que tem muitas maneiras de buscar e de encontrar esse equilíbrio, né? Essa harmonia que você encontrou aí, que está refletindo bem com os teus alunos. Parabéns. Obrigada. Não é para todos, viu? Porque a gente precisa ter em mente um objetivo de implantar essa cultura de paz. E faz tão bem, né? No interior, não está sempre com o escudo pronto para receber as facadas e depois atingir o outro. Eu acho que é muito mais tranquilo viver nesse espaço envolvido por uma mirra. É muito mais tranquilo para o nosso próprio espírito. Pois é, Luciana, esse foi uma conversa de um papo tão legal. Eu aprendi tanto com você, né? Estou no Brasil há tanto tempo. E você vê, eu sou nascida no Brasil, no Nordeste, eu conheço, né, essa parte do sertão que você falou aí, que realmente é uma coisa que toca muito a nossa alma, né? Ainda quando eu gosto muito de viajar pelo sertão exatamente para ver essas pessoas que ainda existem, essas pessoas de alma tranquila, de alma quase pura, é uma pureza de espírito que a gente encontra no sertanejo. E também a situação em que vive, que também não é fácil, hoje está bem melhor. Eu já fui no Nordeste em 2019 e andei no sertão do Nordeste.
Então, eu vi muitas cidadezinhas, né? No sertão mesmo, no Cariri, em vários lugares. Então, isso para mim era uma coisa muito chocante quando eu viajava, quando eu era criança. Hoje eu já vejo que melhorou um pouco. Mas para mim, que eu moro aqui na Suíça, é de uma beleza extraordinária. É uma beleza, assim, que, né, esse contraste, eu gosto de ir na seca também, porque aquela paisagem árida, é uma coisa assim que é uma coisa de cinema para mim. E então, assim, essa descrição que você fez me trouxe muita, muitos momentos, né, da memória. Mas aí você falou do Acre, que é completamente desconhecido, que eu não tenho nenhuma ideia do que, né? Eu nunca fui na Amazônia, nem no Acre, nessa região do norte do Brasil, né? O Brasil é muito grande. E acredito que, não sei se irei, que a idade vai avançando, a gente vai ficando mais frágil para a doença, É para verdade. contaminar, vai ficar difícil, porque acredito que deve ser um lugar muito complicado para se locomover, né? Então, tem todas essas dificuldades ambientais que são próprias da região. Mas, assim, a curiosidade, ela ficou muito atiçada. E com os teus livros, né? Você detalhou tão bem, né? A tua tia, a história dessa... Parece uma dondoca, né? Que quer socialite, que quer mostrar o que tem e que não tem do teu teatro. Então, assim, eu acho foi super, foi muito bom ter conversado contigo. Muito obrigada por nos apresentar tanto aspectos diferentes dessa tua caminhada. E eu espero que a gente possa ainda conversar, porque você falou um pouquinho de cada coisa, né? Mas tem muitos. Eu gostei muito, né? E fiquei muito curiosa sobre as histórias do Acre, da mata, tudo isso que você falou. Assim, me parece assim que tem muito mais coisa ainda que poderia ser contada. Mas a gente tem um tempo limitado, né? Então a gente fica por aqui. Eu agradeço a você muito, de coração. E deixo agora você dar sua despedida Bom, para o eu público. quero manifestar a minha gratidão a você, né, por ter me convidado, né? E eu presto aqui agora uma homenagem à minha mãe, à minha filha, né? A minha mãe que me moldou de certa forma, né, para eu ser o que eu sou hoje, eu ter coragem, né, e ter feito tanta coisa. A minha mãe, o meu pai, porque o meu pai, ele embora ele tenha seus 82 anos, ele é uma pessoa extremamente que reconhece e respeita o papel da mulher na sociedade. E a minha mãe, né, foi fundamental para o que eu sou hoje. Né? Eu sou filha única, minha filha também é filha única, então é neta única. Eu quero agradecer muito a você. Eu acho que você, Valquíria, eu penso que é aquela metáfora que eu gosto, né, do garimpo, é a garimpeira, rio acima, rio abaixo, né, em busca do conhecimento, em busca de semear a solidariedade através do Instituto Cultive. É também, né, aquela pessoa que acredita, assim como eu, que as utopias de hoje podem se tornar o vir a ser de amanhã. Então, aí vai a minha gratidão, luz e paz para você. Muito obrigada. Muito obrigada, Luciana. Foi muito bacana mesmo. E muito obrigada mesmo por estar conosco. E estaremos outras vezes juntas, né? Que o tempo vai passar, mas a gente continua junto. Gratidão mesmo por você, por ter contado, né, ter exposto um pouco da sua jornada, da sua vida, da sua estrada. Ok? Até uma próxima.
e ao público também minha gratidão por estar aqui ouvindo e se espelhar na história de uma mulher valente e corajosa que enfrentou tantas dificuldades, mas que é uma vitoriosa. Luciana? Muito obrigada. Tchau. Muito obrigada a todos vocês por estarem conosco hoje. Hoje eu apresentei a Luciana e eu tenho certeza que vocês vão gostar da trajetória da Luciana, essa mulher corajosa que deixou para trás o Rio de Janeiro, foi morar em outros estados do Brasil, mesmo grávida, ela conseguiu terminar a sua universidade, correu atrás do seu doutorado. Então, vocês vão ouvir a história de uma mulher que não se deixou vencer pelas dificuldades, né? Porque todo mundo tem dificuldade na vida, e ela saiu do da sua zona de conforto e conseguiu chegar onde ela está hoje. A doutora Luciana Nascimento, com vocês. Bom, chegamos ao fim dessa entrevista. Eu tenho certeza que vocês vão apreciar e vão tirar alguns exemplos de vida e vão acreditar também mais que nós, mulheres, nós podemos fazer aquilo que nos propomos, né? Um pouquinho de dificuldade, ou muita dificuldade, ou menos dificuldade para algumas e para outras, mas nós temos esse caminho a seguir e podemos conseguir alcançar os nossos sonhos. O que a Luciana tinha para contar foi contado. Eu agradeço muito a presença da Luciana neste programa As Valkyries. E vocês que estão nos ouvindo, não esqueçam de dar o seu like aqui embaixo, para que outras pessoas também possam vir, ouvir esse depoimento. Muito obrigada a todos vocês e até a próxima.